Capítulo 15. Evolução da consciência. Você, leitor ou leitora, conseguiu acompanhar as etapas de nossa evolução até aqui, do período anterior à tomada do corpo humano, passando pelas fases da vida física. Chegamos até ao estudo extrafísico do ciclo multiexistencial, quando a consciência, fechando seu ciclo, vida extrafísica, vida intrafísica, vida extrafísica, volta a enfrentar a possibilidade de retomar novo corpo físico. Vamos, agora, fazer uma análise, visão de conjunto ou panorâmica, de tudo o que seja melhor para nós, a fim de enfrentarmos essas etapas, com seus percalços e dificuldades inevitáveis, a que todos estamos sujeitos. Existe um ponto fundamental e pacífico: sem ajuda aos outros, jamais dinamizamos a nossa evolução pessoal. Este é um ponto que dispensa qualquer discussão maior entre os parafilósofos, projetoras e projetores conscientes, veteranos. Os projetores lúcidos já vivenciaram, nesta existência, o que será a vida após a desativação do corpo humano, e podem ser considerados entre as personalidades mais aptas para opinar quanto a essas questões magnas para todos nós. O filósofo comum, infelizmente seja ele quem for, é tão somente um teoricão se ele ainda não conseguiu deixar o seu soma, temporariamente, e vivenciar as realidades da sua procedência consciencial. Conclusão: a fraternidade vivenciada é inevitável e insubstituível para todos nós. O que é maxifraternidade? A maxifraternidade é a condição interconsciencial, universalista, mais evoluída, fundamentada na fraternidade pura da consciência auto-imperdoadora, não perdoar os próprios erros, e heteroperdoadora, perdoar sempre os erros dos outros, meta inevitável na evolução de todas as consciências. Perdoar é saber compreender ajudando. A maxifraternidade abre as possibilidades de a consciência humana vivenciar o fenômeno impactante da cosmoconsciência. Ninguém evolui sem servir voluntária e conscientemente aos outros. O que é cosmoconsciência? A cosmoconsciência é a condição ou percepção interior da consciência quanto ao cosmo, a vida e ordem do universo, em um estado de exaltação intelectual e cosmoética impossível de se descrever, quando a consciência sente a presença viva do universo e se torna una com ele, compondo temporariamente uma unidade indivisível. O que mais importa, durante o fenômeno da cosmoconsciência, é a ocorrência da comunicação interconsciencial com seres mais evoluídos, o que permite retrocognições e alumbramentos íntimos fundamentados na lógica, com racionalidade e discernimento. A partir da vivência do fenômeno da cosmoconsciência, produzido através da projeção lúcida pelo mental soma, o projetor procura princípios evoluídos de libertação íntima dentro de instituições humanas especializadas e avançadas, ou as instituições conscienciocêntricas. O que é a instituição conscienciocêntrica? A instituição conscienciocêntrica é aquela que centraliza os seus objetivos na consciência em si, concentrada em sua evolução, ao modo de uma cooperativa consciencial, dentro da sociedade humana conscienciológica, com bases no vínculo empregatício e também no vínculo consciencial. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, desde a sua fundação, pretende ser uma instituição conscienciocêntrica. O IPC enfatiza o vínculo consciencial e se preocupa com a eliminação de toda a repressão sobre as consciências de seus colaboradores, pesquisadores, professores e estudantes em geral dos seus cursos. Daí porque é fixada nas paredes mais destacadas de sua sede, filiadas, núcleos e pré-núcleos, a legenda da técnica da antilavagem cerebral: não acredite em nada nem em ninguém, nem mesmo naquilo que lhe informarem aqui no Instituto. Experimente. Tenha suas vivências pessoais. Em uma empresa conscienciocêntrica, o vínculo consciencial, autolúcido, voluntário e policármico, predomina completamente, por ser mais evoluído do que o vínculo empregatício comum. As instituições conscienciocêntricas evidenciam que começamos a viver, neste planeta, os primórdios ou os primeiros albores da era consciencial e reafirmam que ela é possível, execuível, prática, apesar dos clamores dos pessimistas, cronicificados, milenares. O que é a era consciencial? A era consciencial é aquela em que a média das consciências estará suficientemente evoluída, através dos impactos, redefinições e revoluções sadias criadas pela vivência multidimensional ou a produção voluntária, deliberada, de projeções conscienciais lúcidas, que permitem à personalidade humana visitar e pesquisar as comunidades extrafísicas evoluídas. Outro nome para o nosso atual período evolutivo é a Era dos Serenões, situados, dentro da hierarquia evolutiva, além dos pré-serenões, dos seres despertos e dos orientadores evolutivos. O que é pré-serenão? O pré-serenão é a consciência, eu e você,
ou a consciência que ainda não consegue viver a condição plena da serenidade lúcida. Estamos a caminho do serenismo, mas ainda não chegamos lá. Quem demora mais? O animal subhumano, inferior, a se tornar um pré-serenão, ou o pré-serenão a se tornar um serenão. Sem dúvida alguma, a lógica recomenda a lei da ascendência do maior sobre o menor. Neste caso, quem demora mais a alcançar o próximo nível evolutivo, dentro deste contexto, é o animal subhumano inferior a se tornar um pré-serenão. Quanto mais potencialidades já detém o princípio consciencial, maiores serão as suas possibilidades de alcançar sua expansão consciencial. A taxonomia ou a classificação evolutiva dos animais será sempre precária se analisada só do lado humano. Há de ser desenvolvida a partir do holossoma dos animais e com vistas à condição alternante da multidimensionalidade dos princípios conscienciais a fim de se aproximar um pouco mais da realidade da evolução. O que é ser desperto? O ser desperto é a pessoa física, homem ou mulher, desassediada, permanente, total, plenamente autoconsciente da sua qualidade de desperticidade. O desperto acusa imediatamente, em qualquer lugar, a qualquer hora, a presença de consciências, consciências e consciências, assediadoras, lúcidas, calculistas e mal-intencionadas, ou inconscientes, parapsicóticos pós-dessomáticos ou carnes de canhão. E não se deixa envolver nem ficar perturbado pela atuação ou intrusão patológicas urdidas por elas. O desperto não é mais vítima de consciências perturbadoras. Ele as assiste, com desenvoltura, junto aos amparadores. O desperto é uma isca assistencial consciente entre os micro-universos conscienciais. Note-se bem, infelizmente, essa performance interconsciencial evoluída não acontece, ainda, à maioria absoluta dos componentes da humanidade, inclusive, nem aos cientistas, detentores do prêmio Nobel, líderes religiosos sectários que se autodeificam, artistas e de naturezas diversas, profissionais da saúde em geral, as maiores vítimas, e nem, evidentemente, as pessoas vulgares ou os elementos da massa humana impensante. Os seres despertos em geral, é óbvio, estão sempre interessados em tudo o que fazem assistencialmente, não só os amparadores, mas também os orientadores evolutivos. O que é serenão? O serenão é o nome popular do Homo sapiens serenissimus, aquela consciência que já vive integralmente a condição do serenismo lúcido. O Homo sapiens serenissimus, dentro da hierarquia evolutiva inevitável, se situa depois do orientador evolutivo. O serenismo apresenta um paradoxo extremo em certo patamar do seu desenvolvimento, quando você dispõe do mais alto nível da verdade relativa impactante, alcançado, pessoalmente, na vida intrafísica, e tendo às mãos as melhores possibilidades de divulgá-la para os homens, maiores serão também as suas impossibilidades cosmoéticas de fazê-lo. Isso evidencia que a condição do anonimato do serenão não é, de fato, totalmente escolhida por ele. A rigor, ele não tem outra opção mais inteligente ou cosmoética, senão anonimato. A revelação de certos níveis do conhecimento avançado pode ser mais prejudicial do que construtiva. Isso caracterizaria o anticosmoético estupro evolutivo. O fato fala a favor da natureza inevitavelmente discriminatória da evolução consciencial, em toda parte, em todos os níveis, caminhando, ainda assim, para a maxi-fraternidade. A hierarquia da evolução, feliz ou infelizmente, está sentada, queiramos ou não, em um elitismo franco. Por estar nas últimas experiências através de corpos do tipo humano, biológico, macrossomas, o serenão caminha para a terceira dessoma, ou a desativação do psicossoma, iniciando seu ciclo mental somático. O que é ciclo mental somático? O ciclo mental somático é o curso evolutivo da consciência que já desativou definitivamente o psicossoma e vive tão só com o mental soma, iniciando-se na condição de consciência livre. O que é consciência livre? A consciência livre é aquela que já se libertou definitivamente do psicossoma, o corpo emocional, e, em consequência, das fieiras das vidas intrafísicas, iguais às nossas, em que empregamos de tempos em tempos, um corpo energético, o holochakra, e um soma o corpo humano. Somos seres conscientes de nossa própria consciência. Somos o único ser humano, até o momento, que reconhece que é consciente, lúcido de si mesmo. Perguntamos: quem sou eu? O que é consciência? Somos capazes de parar e refletir sobre nossos experimentos. Podemos mudar o mundo como nenhum outro ser intrafísico conhecido, até o momento. Cada um de nós sabe o que significa ser consciente. A consciência livre, dentro da hierarquia evolutiva inevitável, se situa depois do Homo sapiens serenissimus. Julgamos, por fim, ter conseguido responder, razoavelmente, com lógica, as questões fundamentais apresentadas logo no início deste volume. Ou seja,
Quem é você, leitor ou leitora? Você é uma consciência individualíssima, um verdadeiro micro-universo diferente de todos os outros, com potencialidades produtivas e evolutivas inavaliáveis. O que é você? Você é uma realidade indestrutível e complexíssima que deve ser estudada por você mesmo. Antes de tudo, de onde veio você? Você veio de uma comunidade extrafísica de consciências, correspondente ao seu nível evolutivo, onde você estava antes de assumir o seu atual corpo humano, temporário. O que você faz nesta vida na Terra? Você busca evoluir através do conhecimento do universo e domínio de você mesmo e das coisas, empregando os recursos da vida humana ou material. Para onde vai você? Você vai voltar à sua procedência extrafísica a fim de atualizar a planilha evolutiva, depois da desativação do corpo. Esse autor convida os adversários, até mesmo os mais intransigentes, das verdades relativas de ponta, discutidas neste volume, notadamente dos princípios, meios e fins, coesos e coerentes da ciência conscienciologia, e todos aqueles que ainda não conseguem produzir, por si mesmos, projeções conscienciais lúcidas, a darem uma solução mais lógica, racional e minuciosa, aos magnos problemas evolutivos da personalidade humana aqui abordados. Todo livro funciona apenas como fonte de informações. Toda conclusão, ou decisão renovadora, somente deve ser posta em prática depois da vivência pessoal, direta,